Bora, galera, para a parte que interessa agora, que é tratamento, mas a gente não vai começar com remédio ainda, tá certo? Vamos primeiro para tratamento não medicamentoso. E aqui tem uma coisa bem importante, veja, senso comum e efeito lógico. Uma coisa que a medicina me ensinou logo cedo é que nem tudo que faz sentido é aplicável. Então veja, não há, isso aqui vai deixar muita gente irritada, não há forte evidência que a modificação dietética reduza sintomas ou complicações da doença do refluxo. Ao contrário, existem várias e vários estudos, meta-análises, várias revisões sistemáticas e estudo que só a gota serena que mostra que fazer dieta não provoca melhora nos sintomas do refluxo. Que tipo de dieta? Aquela dieta genérica que aqueles gastros de 1956 que não se atualizam mais prescrevem até hoje. Então ele simplesmente chega na consulta e diz, a partir de agora você não pode comer essa comida. Quando o paciente olha e diz, meu Deus do céu, eu vou comer o quê? Eu vou me alimentar agora da luz solar? Então nessa situação não tem benefício para o paciente. O que é que a gente tem que fazer? A gente tem que individualizar cada caso. Veja, quando a gente vai avaliar, por exemplo, eu separei aqui pra gente só alguns estudos pra gente ver, e esse aqui é somente, quase 30 anos de estudo em cima de dieta para paciente com doença do refluxo. O que é que ele encontrou, o máximo que ele encontrou? Veja, alguns alimentos, eles modificam o tônus do esfíncter esofagiano inferior. Outros aqui reduzem um pouquinho, pioram os sintomas, mas em todos eles não houve a melhora dos sintomas após a retirada. Por isso que a gente diz que tem que ser individualizado. O que é que deve ser feito de forma geral? Ah, você toma café e você sente os sintomas do refluxo com café? Pare de tomar café. Ah, mas eu ouvi falar que galinha guisada dá refluxo. Eu vou parar de tomar. Quando você come galinha guisada, você sente algum problema? Não. Então pode continuar. O problema aqui está no seu organismo. A reação para você é totalmente diferente da reação para qualquer outro. Então a gente tem que individualizar, a gente tem que rastrear do paciente quais são os alimentos que causam a sintomatologia neles. É claro, comidas muito condimentadas, rico em óleo, gordura, gaseificados também, excesso de doce, excesso de sal, são alimentos que os pacientes costumam referir que causam refluxo. Chocolate, café também. Nessa situação a gente vai rastrear especialmente esse, mas se o paciente se refere com banana, então você vai dizer para ele, evite comer banana, tá? É lógico aqui, é muito mais simples do que essa dieta geralzona aí. Perda de peso. Aqui sim. Perda de peso tem impacto, inclusive grau de recomendação B pela USPS Task Force e pela American Gastroenterology Association. Aqui a gente vê que tem uma redução de 3,5 pontos no IMC, já gera uma redução de 40% nos sintomas da doença do refluxo. Lembra que a gente falou obesidade e sobrepeso estão associados ao surgimento do refluxo? Então, a gente tratar isso vai estar associado também com a melhora. Tabagismo é uma situação parecida com a dieta. Embora ele esteja associado com alteração no tônus do esfíncter esofagiano inferior, ele não reduziu, a parada do tabagismo não reduziu o sintoma, mas aumenta o risco também aqui, ó, de carcinoma. Então, vale sempre a pena reforçar. Pare de fumar. Oriente o seu paciente a parar o tabagismo. A gente ainda não tem evidência tão forte em relação ao cigarro eletrônico para a doença do refluxo. Mas assim, meu amigo, bem não deve fazer. Então, é orientado a gente parar, suspender o tabagismo, qualquer tipo que seja. Elevar a cabeceira. Aqui realmente faz efeito, ó, por 2 a 3 horas, evitar deitar por 2 a 3 horas e elevar a cabeceira, principalmente para aqueles pacientes que têm sintomas noturnos. Então, deitou e começou a ter azia, tossindo, soluçando, enfim. Aqui você pode usar. Tem travesseiros, tá certo, pessoal, que tem essa conformação, sendo que menorzinho, né, pequeno, do tamanho do travesseiro normal, que você vê aqui, parece uma pirâmidezinha. Tem essa aqui, que é para você botar abaixo do colchão. Tem essa estratégia também de você colocar no pé da cama, tá certo? No espelho, na parte mais alta na cabeceira, para elevar como um todo. Porque o travesseiro que eu falei, né, que é como se fosse uma pirâmidezinha, um triângulo, alguns pacientes são intolerantes a isso por conta de desconforto na coluna. Então, elevando o nível da cama como um todo, você consegue ter uma aceitação melhor, tá?
E aí vamos falar um pouco de medicação, mas primeiro medicações que podem exacerbar os sintomas da doença do refluxo. Dá uma olhadinha nessa lista aqui que é importante você saber, mas a desprescrição dessas medicações vai ser muito individualizada. Por quê? Ah, Tiago, meu paciente tem aí uma coronariopatia, ele acabou de colocar um stent, está usando clopidogrel e AS. Eu estou vendo aqui que a AS dá refluxo, ele tem refluxo, vou tirar a AS. Não, é mais importante manter o coração, né? Nessa situação você vai fazer o quê? Poxa, se ele tem que usar AS, vamos botar aquela preparação do AS que tem uma capa que protege mais o estômago? Vamos iniciar o IBP? Vamos otimizar a dose do IBP? Mas, não, o paciente ele tem uma dor no joelho por conta de uma osteoartrite, tá tomando anti-inflamatório e tá com refluxo. Pô, aí não, né? Vamos tirar esse anti-inflamatório aí e a gente tenta avaliar de outra forma. Depende muito, o caso tem que ser individualizado. Mas veja, quando você estiver diante de um paciente que faz uso de outras medicações e tá com sintomas de refluxo, você tem que avaliar se as medicações não podem ser retiradas ou reduzidas, porque assim pode já haver uma melhora do refluxo do paciente. Quando o paciente se queixa da dispepsia, da azia, existe uma lavada de medicação aqui que a gente pode fazer para o paciente se sentir melhor. Tá aqui essa tabelinha para vocês, dá um print. Pronto. Guarda agora para vocês, tá certo? Bonitinho ali. E aqui a gente pode avaliar algumas que podem ser utilizadas sob demanda, por exemplo. Então veja, antiácido, melhor para você utilizar. Eita, tô com azia agora aqui, um churrascão do fim de semana, vou tomar um sal de fruta, vou tomar um hidroxialumínio, vou tomar um bicarbonato, enfim. Esse aqui é para uso esporádico, eventual, em pessoas que não têm uma sintomatologia frequente. Protetor de mucosa, o sucrafato, tá certo? Então aqui a gente pode utilizar, embora não tenha uma eficácia comprovada, a gente tem realmente alguns pacientes que se dão bem, especialmente num pós-operatório, em pacientes, aliás, que têm alguma complicação operatória, uma gastrectomia parcial, por aí vai. Nessas situações é recomendado, tem aí, por opinião de especialista, fazer o sucrafato. Além disso, é uma medicação que pode ser utilizada na gravidez, então aquela gestante com um refluxo mais difícil de controle, tá? Os antagonistas de receptor H2, veja, em literatura americana principalmente, você vai ver muita indicação dele, inclusive iniciando o tratamento a partir do antagonista do H2. Sendo que no Brasil, porque a preparação tem uma molécula instável, foi retirada do mercado. Então, só para você saber que isso existe, tá? Procinéticos, então, o paciente aí está com uma gastroparesia associada, ele tem uma desmotilidade intestinal associada, então você pode tentar usar um procinético também, se ele tiver sintomas de refluxo. O baclofeno, pacientes que têm uma dispepsia funcional, uma gastrite funcional associada a uma fibromialgia, o baclofeno ele age também nessa via, então pode ser pelo preço de 2, você vai aliviar a dor muscular e você vai aliviar a dispepsia desse paciente. O paciente tem uma doença do refluxo que ativa muito com quadros emocionais, o paciente ansioso, depressivo, um antidepressivo pode ser uma boa opção. Então veja que não necessariamente eu tenho que iniciar o IBP, embora o IBP seja o carro-chefe. Mais uma vez, tira o print. Guarda, beleza, vamos lá. Essas são as principais preparações que a gente tem no Brasil. E logo de cara, não tem tanto essa questão de, qual é melhor do que esse? Até existem alguns estudos, coisas mais peculiares, mas de forma geral, qualquer um pode ser utilizado, tá? O mecanismo é o mesmo para todos eles, inibidor de bomba. A dose que a gente avalia típica para início, tá? A gente pode aumentar a início aqui, é essa aqui que a gente está vendo. Esse é o pilar do tratamento. E vamos lá, qual desses a gente vai escolher então? Para a gente tomar essa decisão, é importante a gente saber de um estudo que foi feito em 2006, em que nesse estudo a gente viu que o esomeprazol mostrou superioridade em relação aos outros. Então, todos os outros são iguais, esomeprazol é um pouco superior. Um pouco, galera. Então, cuidado, porque o custo dele é maior também. Então, esse pouco talvez não compense pelo valor que você vai fazer o seu paciente pagar para ter acesso a ele. A gente sabe que muitos, inclusive, dependem da dispensação das drogas pelo SUS, que é basicamente o omeprazol, que já é muito bom, tá? Então, cuidado para não ficar noiado. Tem que ser esomeprazol, é o melhor. Calma, tem situações e situações. Lembrando, se você fez e não deu certo, pode tentar aumentar a dose ou trocar a medicação. Então, só porque o esomeprazol foi superior em um estudo, não significa que sempre vai dar certo. O NNT é de cerca de 25, ou seja, um paciente a cada 25 prescrições é que vai ter o efeito positivo colhido ali. Muito cuidado com essa avaliação, tá? Porque quando a gente vai ver o esomeprazol em relação aos outros IBPs, tem uma diferença de 3%.
tá? Então veja que não é um negócio tão grandioso assim. O deslanzoprazol foi outro IBP que se diferenciou dos outros. Aqui por quê? Veja, quando a gente vai aqui atrás, a gente vê que o ideal é, pelo mecanismo de funcionamento deles, tá certo? Uma vez ao dia aqui, sejam tomados pela manhã, em jejum, tá? Aqui a gente consegue avaliar, ó, pode ser tomado em qualquer momento, porque ele tem uma liberação duplamente prolongada. Então, o deslanzoprazol tem a comodidade do lado dele, enquanto o esomeprazol tem a superioridade, embora não seja lá essas coisas todas. Mas, de forma geral, qualquer outro IBP é bem-vindo. Então, você pode escolher qualquer um desses, não tem nenhum problema em fazer omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, qualquer prazol, tá? O tratamento é prazol, qualquer que seja. Mas é importante você saber dessas evidências que nós temos. Eles são mais eficazes, de forma geral, 30 a 60 minutos, exceto o deslanzoprazol, pode ser em qualquer momento. Efeito máximo é após alguns dias de uso contínuo. Então, ele vai bloqueando ali a bomba de próton aos poucos. Por isso que o paciente que está tomando por uma semana e não sentiu melhora, continue tomando, porque pode apresentar melhora logo em seguida. Inicialmente, a gente faz uma vez ao dia, mas tem essa questão da dose plena. É assim que a gente usa muitas vezes na prática, em muitos centros. É essa situação de emergência. Então, paciente que está com hemorragia digestiva alta, precisa de uma dose mais alta. Alguns estudos mostram o benefício de uma dose mais alta para cicatrização de esofagite. Então, a gente viu pacientes que estão com esofagite, com alguns sintomas extraesofagianos, é melhor você usar 2 vezes ao dia por mais tempo, por 8 semanas. Nessa situação aqui, você pode ter uma resposta mais favorável. E se o paciente está usando uma vez ao dia, fez ali aquela 1 a 2 semanas de teste terapêutico e teve uma melhora parcial, você pode aumentar a dose. Tá? Você dobra a dose, você pode usar um de manhã e um à noite, antes do café e antes da janta, ou, os sintomas são predominantemente diurnos, dobra a dose pela manhã mesmo, tá? Não tem problema, vai depender muito da manifestação do seu paciente, é algo mais empírico, tá? E por quanto tempo a gente vai fazer isso? 6 a 8 semanas, o tempo de tratamento total, de forma geral. Aquele teste terapêutico que eu falei 1 a 2 semanas é para a gente ver se respondeu. Tendo tido uma resposta favorável, a gente estica o tratamento de 6 a 8 semanas. 2 meses. 2 meses de tempo de tratamento, mas a gente sempre deve buscar reduzir, tá certo? Aqui a carga dessa droga. Por quê? Tem efeito colateral. Não é inócuo. Até 30 a 50% dos pacientes conseguem passar pela redução da dose e 14 a 64% conseguem descontinuar o IBP sem alterar a sintomatologia de forma negativa. Ou seja, dá pra gente tirar. Veja que o IBP é aquela medicação que entra, sabe-se lá Deus quando, e nunca mais sai na vida do paciente. Qualquer paciente que entrou na UTI ganha um IBP e ele recebe alta hospitalar com IBP e continua com IBP, daqui a pouco você se pergunta por quê? Aí ele vai dizer, o médico passou e eu estou tomando, já fazem 15 anos. Então todo esforço tem que ser feito para desprescrição. O paciente que teve uma recidiva após o tratamento, tá certo? Então, fez 6 a 8 semanas, melhorou, suave, parou, daqui a pouco ele começou a voltar de novo. Isso pode acontecer, inclusive em esofagites, é mais significativo que isso aconteça, mais comum que isso aconteça. Nessa situação, a gente pode lançar mão de algumas estratégias. A gente pode fazer uso contínuo, a gente pode fazer uso sob demanda também. Então, o paciente está ali, está tendo muita azia, toma ali uma semaninha, tá entendendo? Toma ali 10 dias, toma 14 dias, 2 semanas, enfim, e depois para. Ou o paciente faz uso contínuo por tempo indeterminado. Embora, mais uma vez, todo esforço deve ser feito para retirar. Então, se o tratamento sob demanda for suficiente, ótimo, faz sob demanda. De 6 em 6 meses o paciente tem uma crise que ele precisa fazer 2 semanas de IBP. Massa, beleza, não tem problemas. Assim eu minimizo os efeitos colaterais da droga e eu não deixo o paciente passando por esse sofrimento que pode até gerar algum problema esofágico futuro, por exemplo. Para quem é que eu vou considerar fazer uso contínuo por tempo indeterminado? Uma doença erosiva grave ou outras complicações, como por exemplo uma estenose, um esôfago de Barrett. Nessas situações sim a gente vai fazer, aqui é até missa de 7º dia. No caixão a gente vai estar abrindo a boquinha para botar o omeprazol. Nessa situação é por tempo indefinido. E falando dos efeitos adversos da droga, quais são? Veja, não é algo extremamente comum da gente ver, mas é algo que você precisa se importar, tá? A segurança do paciente, ele não deve sofrer pela nossa conduta, tá?
Então, aumento do risco de fratura de quadril. São estudos heterogêneos, então não dá para a gente dizer realmente que existe. Mas, aumento de risco de colite pseudomembranosa. Embora seja principalmente para pacientes que já têm um risco maior, mas aumenta um pouco mais, tá? Efeitos teórico na absorção de vitaminas e minerais. Basicamente, o que a gente viu foi ferropenia e anemia perniciosa nos pacientes idosos que já tinham um risco alto para ter essas deficiências, beleza? Agora, o que realmente impacta? O que realmente impacta é a pneumonia. Aumenta o risco de pneumonia e ponto. Aqui não tem para onde correr. Ah, mas é o paciente em UTI. Não é só em UTI, tá? Aumenta. Aumenta muito. Ah, Tiago, o cara que está tomando um IBP agora, ele vai ter pneumonia daqui a 2 meses? Não vai, tá? Mas aumenta. Então, se a gente puder reduzir esse risco, é melhor. Por isso, todo esforço deve ser feito para a gente tentar reduzir esse risco, tá? Como é que a gente vai fazer esse manejo ambulatorial, então, esse segmento do paciente? Uma vez que o sintoma está controlado, o paciente só é visto anualmente, sem IBP, com a orientação de IBP sob demanda, ou aqueles antiácidos que eu falei inicialmente. Avaliação periódica com sintomas, frequência e gravidade e, especialmente aqui, ó, sinais de alarme. Então, o paciente voltou a ter sintomas, dessa vez está perdendo peso e está com anemia ferropriva. Meu amigo, isso aqui é um sinal vermelhão. Você tem que fazer uma endoscopia para ele com urgência, tá certo? Não é aquela urgência de vai para emergência e vai agora, mas com celeridade, tá? E sempre, todas as consultas, avaliar a desprescrição médica.